Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender mais uma porção da palavra de Deus aqui. Eu quero que você entenda, compreenda o que a gente aprende nesse texto aqui, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11. Eu quero ler o versículo para levar uma explicação a você dentro do contexto, tá? Eu vou ler o versículo, mas eu não estou pegando o versículo isolado, eu vou falar do contexto. Porque a palavra de Deus tem que ser trabalhada dentro da compreensão contextual, conforme o versículo venha seguindo. Mas vamos lá. Diz assim o versículo 11 de Atos 17. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A gente está lendo um texto aqui que fala de uns crentes, de um povo de uma cidade chamada Bereia. Esta cidade chamada Bereia era uma cidade onde tinha muitos judeus também, muitas pessoas, porque os judeus eles foram espalhados por vários locais no mundo inteiro. E nessa cidade chamada Bereia, Paulo chega lá numa sinagoga, porque era o costume. Lembre-se disso. As sinagogas, que eram as igrejas, como hoje a gente vê, era o local que os judeus se reuniam todos os sábados para aprenderem as Escrituras. Era o local onde se dava lições das Escrituras para o povo ser instruído e aprender de Deus. Isso é muito importante, as pessoas terem esse entendimento. Hoje, esse conceito foi deturpado, não é? Hoje foi trocado esse valor. A igreja hoje não representa mais um local de ensino, de aprender lições das Escrituras. Infelizmente, o que a gente vê não condiz com o que a Bíblia nos ensina sobre a congregação do povo para buscar conhecer a Deus. Então Paulo chega na cidade de Bereia e ele vai para a sinagoga no sábado. E o texto vai dizer que os bereanos, eles foram mais nobres no sentido de que receberam a palavra com o coração mais quebrantado, mais disposto a ouvir, mais pronto a entender. O texto diz que eles foram mais nobres do que os tessalônicos, os de Tessalônicas, as pessoas da cidade de Tessalonicenses. Por quê? Porque Paulo também, antes de chegar a Bereia, Paulo já estava nesta cidade, em Tessalônica. E aí Paulo encontrou uma grande resistência pelos judeus que lá estavam. O apóstolo Paulo encontrou uma grande resistência. Paulo também foi, dia de sábado, nas sinagogas lá em Tessalônica. E foi ensinar. E o que era que Paulo fazia nas sinagogas? Ensinando o evangelho de Cristo, levando o povo ao conhecimento de Cristo. Paulo não ia fazer oba-oba, reteté, culto de milagre, de bênção, não. Paulo ia para as sinagogas ensinar, instruir o povo na verdade do evangelho. Só que na cidade de Tessalônica, Paulo ele encontrou resistência por um grupo de judeus que lá estavam. E ele saiu de lá rápido e de lá partiu para a cidade de Bereia. Chegando na cidade de Bereia, ele vai para as sinagogas lá em Bereia. E na sinagoga ele vai ensinar. E o que Paulo fazia era ensinar sobre Cristo. E lá na sinagoga, Paulo começa agora a ter a oportunidade para instruir. E começa a ensinar o povo. E o texto que nós lemos, Atos 17, 11, vai dizer que os crentes em Bereia, o povo lá em Bereia, nessa cidade, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Eles receberam a palavra e eles eram prudentes. Eles faziam o quê? Tudo que Paulo pregava, tudo que Paulo ensinava, eles examinavam nas Escrituras. Eles examinavam nas Escrituras para observar e analisar se tudo que Paulo falava condizia, estava dentro dos princípios das Escrituras. Deu para entender a importância da gente aprender isso aqui?
essa prudência de ter o coração quebrantado pela palavra, mas não deixar de ser prudente, ouvir e examinar o que se fala, o que se ensinam, o que se diz em nome de Deus pelas Escrituras, para ver se condiz. Então aqui a gente vai aprender algo muito importante que falta hoje para nós cristãos. Vamos lá para o texto também, lá na segunda carta do apóstolo João, no versículo 8, 9, 10 e 11. O apóstolo João, ele vai, porque não tem capítulo, a segunda carta de João não tem capítulo. Ele vai advertir os irmãos sobre a seguinte questão, o seguinte assunto. João vai advertir os irmãos dizendo: olha, irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Porém, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebas. Você está entendendo que está sendo ensinado, advertido e orientado ao cristão aí, a nós? Porque isso aqui é para a gente ter como lição na nossa vida com Deus. A doutrina, a instrução é a palavra. Principalmente para a igreja, é as cartas apostólicas e Atos dos Apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que os apóstolos levou para a igreja, para as igrejas, o povo, aonde estava em cada local, para corrigir, repreender, instruir, ensinar, proteger, preparar a igreja, para não se desviar, não seguir falso caminho. A doutrina dos apóstolos, as cartas apostólicas, é a doutrina que nós, igreja, hoje, precisamos estar observando, diante de tudo que se ensinam em nome de Deus, para ver se condiz com o que está na doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram, a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo. Não tem duas doutrinas, é uma só. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, que os apóstolos levavam, pregavam, instruíam a igreja. Hoje nós precisamos dessa prudência que a palavra diz. Sabe por quê? Como é que eu vou saber se o pastor A está certo no que ele ensina e o pastor B está errado no que ele protesta? Como é que eu vou saber se eu estou me conduzindo dentro da verdade de Deus? Se o que o pastor está ensinando é o caminho que verdadeiramente eu posso andar para ser bem-aventurado, é a doutrina de Cristo. Como é que eu posso saber? Porque hoje existe muita gente, há um grande confronto de doutrina, de princípio, de conceito de Deus. Cada um pastor brigando com o outro, porque o outro é herege, porque o outro é rebelde, o outro é desigrejado, o outro é revoltado, o outro ensina heresia. Mas como é que você vai saber quem é o herege? Quem é o mentiroso? Quem é o falso mestre? Quem é o falso pastor? Quem é que não está te ensinando verdadeiramente a palavra de Deus? Como é que você vai conhecer se você não tem a prudência, nem o conhecimento da palavra, da doutrina, e nem se preocupa em examinar? Como é que você vai saber? Você vai ficar formado onde você está. A verdade para você é aquele grupo, é aquele meio, é aquele local que você está. O que ensina ali, para você, a verdade é aquilo. Por quê? Porque você não conhece a verdade de Deus. Você tem que ser prudente. Estar na verdade de Deus. Examinar a verdade de Deus. Mas para isso, é preciso você buscar o conhecimento. Então, a pergunta é: como é que eu vou saber se fulano é um herege e se ciclano é homem de Deus? Como é que eu vou saber se fulano está ensinando certo e o outro está errado? Como é que eu vou saber se dentro da minha igreja que eu estou sendo doutrinado verdadeiramente no Evangelho de Cristo? Seja prudente, irmão. Olha a doutrina. Examine a doutrina. Examine a doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos irmãos na Galácia, advertindo os irmãos, que se algum do meio dos apóstolos viesse com outro evangelho, que não fosse aquele que Paulo já tinha ensinado, os irmãos não deveriam receber, era anátema. Paulo ainda é mais ousado, Paulo vai dizer:
pode vir um anjo do céu, porque hoje o povo não está aí com essa ideia de revelação, de visão de anjo, que trouxe uma visão, uma revelação, uma novidade. O povo não está aí vivendo na direção de anjo. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, já advertindo do que hoje ia acontecer. Acontecia lá já. Paulo diz, não recebam, irmão. Pode ser quem for. Vocês têm que ser prudentes a conhecer a doutrina de Cristo. Porém, se alguém vos ensina uma outra doutrina, não recebam. Não dê ouvido. Não sigais. Não congregue nesse meio. Não participe desse grupo. Não comungue com essa fé. Porque essa fé é anátema. Esse evangelho é anátema. Não vivam no meio desta congregação que não está se conduzindo na doutrina de Cristo. Como é que eu posso saber? Não há uma guerra aí de sabedoria de Deus, de pastor dizendo que é a verdade, o outro é herege. Como é que você vai saber se está na verdade? Observa o que o teu pastor te ensina e analisa na doutrina de Cristo se Cristo ensinou isso a você. Se Cristo orientou isso à sua igreja. Aí você vai ver. Então você tem que ser prudente, analisar. Porque nós fomos chamados para seguir a Cristo. Andar na direção de Cristo pela palavra dele. É isso. É a doutrina, é a Cristo que nós temos que seguir, submeter-se e deixar a nossa vida ser guiada por Ele. Não importa quem é que está pregando para você, não importa quem é o teu pastor. Paulo está dizendo, pode vir quem for, irmãos. Pode vir um anjo do céu. Os crentes em Bereia foram prudentes, era Paulo pregando. Eles não queriam saber se era Paulo. Eles queriam saber se o que Paulo pregava estava sendo condizente com o que as escrituras ensinavam. E eles usavam a escritura como um parâmetro. Não é o que o homem diz, é o que a palavra diz. Então nós temos que ser prudentes em observar, irmão. Quer saber se você está sendo ensinado na doutrina de Cristo? Quer saber se você não está vivendo o evangelho anátema? Quer saber se você não está sendo levado por vento de doutrina? Quer saber se você não está vivendo esse movimento vazio de Deus, cheio de misticismo e de emocionalismo dentro dessas igrejas? Quer saber se você não está sendo conduzido por doutrina de demônio? Analise o que Cristo ensinou para ver se você está vivendo o que Cristo ensinou na direção desse homem, desse líder, dessa igreja. Se ela está te conduzindo, se esse pastor te conduz na doutrina de Cristo.